Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do início da tarde lançava uma luz suave, quase irreal, sobre a antiga igreja de Santa Maria, aninhada no coração desta pequena cidade do sul. Suas pedras antigas, desgastadas pelo tempo, pareciam carregar o peso de muitas histórias esquecidas. No entanto, naquele dia, nenhuma história seria contada por completo. Melissa Washington abriu a pesada porta de madeira, seus passos ecoando no silêncio solene da nave. Ela usava seu melhor vestido preto cuidadosamente cortado, e um chapéu elegante que escondia parcialmente suas feições atormentadas pela dor. Seu rosto, embora jovem, trazia traços de sofrimento silencioso, misturados à profunda resignação. Não era apenas a tristeza de uma irmã em luto, mas também o peso de anos de exclusão, de uma invisibilidade imposta. Ao seu redor, a sala se enchia de convidados vestidos com sofisticação quase ostensiva, todos membros de famílias ricas e influentes, envoltos em uma atmosfera de frieza educada. No entanto, seus olhares evitavam Melissa sistematicamente, deslizando sobre ela como se ela não existisse, como se sua mera presença fosse uma mancha naquele quadro cuidadosamente organizado. Ela conhecia aquele olhar gélido e distante muito bem. Sempre estivera ali naquela cidade, constante, silencioso, mas ensurdecedor. O mesmo olhar que ignorava, que apagava, tingido de um racismo insidioso e silenciado, uma barreira invisível mas implacável, erguida contra ela e sua irmã Lisa. Lisa, sua irmã mais velha, crescerá ali, naquela comunidade de muros altos e portas fechadas. Lisa que tentará derrubar aqueles muros, atravessar aquelas portas, mas acabará sufocada pelo peso das palavras não ditas e das rejeições. Melissa deslizou suavemente em direção ao fundo da capela, escolhendo um banco isolado. Seu coração se apertava a cada olhar desviado, a cada silêncio pesado. Ela observava a cerimônia se desenrolar, uma série de palavras e gestos formais, quase hipócritas em sua solenidade. Ninguém pronunciou seu nome. Ninguém estendeu a mão para confortá-la. Ela estava lá fisicamente presente, mas invisível para aqueles que compartilhavam seu sangue. Ela era uma sombra silenciosa, apagada, esquecida. E no entanto, apesar dessa rejeição silenciosa, Melissa sentiu uma chama dentro de si, pronta para se acender. Uma força nascida da dor e da injustiça, pronta para quebrar o silêncio e revelar uma verdade que ninguém queria ver. A voz monótona do pastor ecoava lentamente pela capela, cada palavra ecoando como um eco mecânico entre as paredes espessas. Ele declamava memórias clássicas, aquelas frases feitas, as orações ocasionais que pareciam mais destinadas a cumprir um ritual do que a tocar corações. Melissa ouvia, aparentemente impassível, mas cada frase lhe perfurava a alma. Ela conhecia aquelas paredes, aqueles bancos polidos pelos anos, aqueles vitrais por onde a luz filtrava suavemente, era ali que ela crescerá, onde ela e Lisa riram, choraram, sonharam. Mas hoje tudo parecia estranho, como uma cena congelada na qual ela desempenhava um papel que nunca escolhera. Ao lado dela, um sussurro agudo cortou o silêncio. Uma mulher elegante, vestida com um impecável tailleur creme, sussurrava para outra em voz baixa, mas carregada de desprezo. Você viu como ela se vestia? Não fica bem aqui. Melissa ergueu a cabeça, seus olhos escuros encontrando brevemente os da mulher. Era Margaret Whitman, a irmã mais velha de Lisa, aquela que desde a morte do pai, assumirá as rédeas da família e da fortuna com punho de ferro. Seu sorriso irônico era uma arma, uma máscara gélida que escondia um desprezo profundo, quase cruel. Esse sorriso não era simplesmente indiferença, era uma rejeição inequívoca, um desdém silencioso, mas brutal. Melissa sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, uma dolorosa lembrança das inúmeras vezes quando criança, que tentará em vão cruzar a fronteira invisível que separava sua família da família perfeita que Margaret personificava. Lembrou-se de Lisa afogando-se sob essa pressão, gradualmente apagada, silenciada pelas expectativas e julgamentos implacáveis do clã. Durante toda a cerimônia, nenhuma palavra foi dita sobre a verdade de Lisa. Nem sobre sua luta contra a profunda depressão que a consumia, nem sobre seu crescente isolamento, nem sobre aqueles gritos de socorro lançados no vazio, ignorados com um silêncio cruel. Para Melissa, a dor era dupla. A perda da irmã era um abismo, mas o silêncio da família, essa mentira coletiva que preferia esconder a realidade por trás de fachadas bem acabadas, era uma ferida ainda mais profunda. Quando a missa terminou, os convidados se dispersaram para o salão de luto adjacente, trocando palavras educadas e condolências convencionais, mas sempre com aquele ar frio e distante.
Melissa, por outro lado, foi completamente ignorada. Ninguém se aproximou, ninguém a procurou. Ela estava lá, mas invisível, como uma sombra irritante naquele mundo higienizado. Mas enquanto a sala fervilhava de fingimento, Melissa se levantou de repente, quebrando o silêncio. Seu coração batia forte, mas sua voz se elevou, clara e determinada, quebrando o silêncio pesado. Naquele preciso momento, a sala se inclinou. Melissa endireitou-se lentamente, cada gesto imbuído de determinação misturada com fragilidade. Suas mãos tremiam levemente, revelando a emoção que fervilhava dentro dela, mas sua voz, quando se elevou, era firme, clara, irrefutável. O murmúrio confuso que pairava no quarto desapareceu imediatamente, como se tivesse sido capturado por aquela presença inesperada. Todos os olhares, a princípio surpresos, depois desconfiados, às vezes até hostis, estavam fixos nela. Alguns convidados franziram as sobrancelhas, outros cerraram os maxilares, prontos para se opor ao que estava prestes a ser dito. Melissa respirou fundo e então, com uma voz contida, mas vibrante com uma verdade há muito silenciada, ela disse: "Sei que muitos de vocês preferem esquecer Lisa." Um silêncio pesado se instalou como um véu. Os olhos de Margaret Whitman se estreitaram, sua testa franziu e seus lábios se apertaram firmemente, enquanto vários convidados trocavam olhares ansiosos, como se pressentissem que aquele seria um momento decisivo. Melissa continuou baseando-se em suas memórias dolorosas, nessa intimidade destruída pela rejeição. Lisa não era perfeita. Ela não era a garota perfeita que você gosta de retratar em seus discursos, a imagem suave e impecável que você quer lembrar. Ela era humana, frágil. Ela sofreu profundamente. Uma pausa. Seu olhar percorreu a sala, rompendo o silêncio, desafiando o não dito. E o que você chama de fraquezas dele, não eram falhas a serem escondidas, mas pedidos de ajuda que você escolheu ignorar. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela conteve com força de vontade. Ela continuou com a voz ainda mais vibrante. Hoje estou aqui não apenas para lamentar a morte dela, mas para fazer a verdade ser ouvida. Lisa foi vítima da sua hipocrisia, do seu desprezo. Ela foi isolada, rejeitada, porque somos negros e vocês preferiram ignorar a realidade. Um murmúrio se elevou, ficou mais alto, várias vozes se ergueram, tentando interrompê-la, silenciá-la. Mas Melissa permaneceu inflexível, inabalável. Ela tentou lutar, apesar de tudo. Ela tentou encontrar um lugar nesta família que a havia esquecido. Sua voz ficou mais suave, mas igualmente determinada. Peço a vocês hoje que não se esqueçam de Lisa, mas que encarem a verdade. Porque é encarando a verdade que podemos, talvez, nos curar. Alguns convidados, tocados por suas palavras, abaixaram a cabeça, consumidos pela culpa ou pela vergonha. Outros ficaram tensos, prontos para defender o indefensável. Margaret, furiosa, deu um passo à frente abruptamente, pronta para responder violentamente, para esmagar aquela voz que ousava desafiar seu império silencioso. Mas Melissa, com as costas retas e o olhar desafiador, concluiu com uma dignidade que silenciou a tempestade crescente. Eu não vim pela guerra. Vim pela justiça, pela memória da minha irmã. Sem olhar mais uma vez, ela se virou e saiu da sala. Atrás dela, um silêncio pesado, carregado de uma onda de choque que nenhum dos presentes esqueceria tão cedo. Nos dias que se seguiram, a aparente calma da cidade foi perturbada por sussurros e rumores. O discurso de Melissa teve o efeito de uma bomba naquela família que aparentemente fora tão cuidadosamente unida. A normalmente implacável Margaret Whitman estava perturbada. Não conseguia entender como sua irmã mais nova, a garota que ela sempre desprezara, ousara expor as falhas da família. Mas o que mais a incomodava era a verdade nua e crua que Melissa havia revelado, a depressão profunda de Lisa, sua batalha invisível com demônios que ninguém queria ver, especialmente eles. Certa noite, na grande mansão da família, Margaret reuniu a família. Ao redor da mesa, os membros influentes do clã Whitman se reuniram em uma tensão palpável. Não podemos deixar que essa história arruine nossa reputação, disse Margaret friamente. Liz era frágil, sim, mas ela escolheu ir embora. Não é culpa nossa. Temos que controlar a narrativa. Mas alguns já murmuravam em voz baixa, questionando o silêncio culpado, a frieza com que haviam tratado Lisa. Enquanto isso, Melissa, por sua vez, começou a cavar. Vasculhou os pertences da irmã, conversou com seus amigos mais próximos, aqueles que tentaram contatá-la das sombras. O que ela descobriu foi muito mais sério do que imaginava. Lisa havia sofrido assédio psicológico, isolamento cruel e até atos de exclusão motivados pelo medo e racismo dentro de sua própria família.
Certa noite, enquanto folheava um antigo diário, Melissa encontrou uma carta não enviada, escrita pela letra trêmula de Lisa. Estou cansado de ser invisível. Cansado de ser o escondido, o esquecido. Se ao menos soubessem a verdade, talvez me amassem de forma diferente. Essa revelação chocou Melissa. Ela percebeu que sua irmã havia carregado esse fardo a vida toda, sozinha, em silêncio. Determinada, Melissa decidiu que aquela história precisava ser contada, acontecesse o que acontecesse. Ela contatou uma jornalista local, uma mulher conhecida por sua integridade e sua luta contra a injustiça social, Clara Reynolds. Uma aliança havia acabado de ser formada, pronta para abalar os alicerces desta família e daquela pequena cidade pacata. O escritório de Clara Reynolds era modesto, localizado no coração do jornal local. A Gazeta, no entanto, para Melissa, este lugar havia se tornado um refúgio de esperança. Clara, uma mulher na casa dos 40 anos com um olhar vivo e empático, ouviu atentamente a história de Melissa, suas revelações, suas dúvidas e, acima de tudo, sua raiva reprimida. O que você está me dizendo é poderoso, Melissa, disse Clara, tomando notas. Mas você sabe que não será fácil. A família Whitman tem muita influência aqui. Eles farão tudo o que puderem para encobrir isso. Melissa assentiu, determinada. Estou pronta. Pela Lisa. Por todas as vezes que ela foi esquecida. Para que ninguém mais tenha que sofrer em silêncio. Clara então propôs um plano. Juntas, elas começariam reunindo depoimentos anônimos, provas, documentos, qualquer coisa que pudesse comprovar a realidade do assédio e da discriminação sofridos por Lisa. Nas semanas seguintes, Melissa e Clara enfrentaram inúmeros obstáculos. Algumas testemunhas hesitaram, outras se recusaram a falar por medo de represálias. A família Whitman, por sua vez, intensificou seus esforços para controlar sua imagem pública, multiplicando aparições na mídia que pareciam falsamente unidas e calorosas. Mas, aos poucos, a verdade veio à tona. Amigos de infância, vizinhos e colegas de Lisa testemunharam as pressões que ela enfrentava, seu crescente isolamento e os olhares de desprezo que ela enfrentava diariamente. Um elemento-chave foi a descoberta de gravações de voz, escondidas em um telefone antigo, nas quais Lisa denunciava palavras ofensivas e atos de exclusão dentro de sua própria família. Quando Clara publicou seu primeiro artigo expondo esses fatos, a cidade inteira ficou abalada. As redes sociais foram a loucura, e a família Whitman foi forçada a responder. Margaret Whitman declarou publicamente que sua irmã havia passado por um momento difícil, pedindo compaixão, mas se recusando a reconhecer acusações de racismo ou exclusão. Melissa, no entanto, não estava mais sozinha. Vozes de apoio agora surgiam de todos os lados. Essa luta estava apenas começando. Melissa sempre se perguntou como Lisa, tão brilhante e cheia de sonhos na juventude, pôde cair em tamanha solidão. Para responder a essa pergunta, ela retornou à antiga casa de sua infância, agora vazia, repleta de lembranças. No silêncio dos cômodos vazios, as lembranças voltaram. Ela viu Lisa novamente quando criança, rindo alto no jardim, cheia de vida e esperança. Mas também se lembrava dos olhares furtivos, dos comentários indiferentes, das exclusões silenciosas que haviam começado em tenra idade. O pai deles, Charles Whitman, um homem respeitado, mas rígido, sempre teve expectativas muito rígidas, especialmente em relação aos filhos mais velhos. Lisa, doce e sonhadora, não se encaixava na imagem que ele queria projetar. Melissa se lembrava das vezes em que ouvia o pai falando duramente com Lisa, menosprezando-a por suas notas, sua aparência ou simplesmente por ela não se encaixar no padrão familiar. A mãe Evelyn Whitman, embora mais gentil, permaneceu em silêncio diante dessas tensões, preferindo preservar a aparência de uma família unida. Na escola, Lisa sofria bullying, com algumas crianças se recusando a brincar com ela, influenciadas pelo racismo latente em sua comunidade. Melissa se lembrava de uma foto desbotada de Lisa sentada sozinha em um banco, com um sorriso tímido no rosto, enquanto as outras crianças brincavam mais longe. Esse peso acumulado, essas feridas invisíveis, moldaram a jovem Lisa. Ela gradualmente se retraiu para um mundo interior, onde palavras duras se misturavam a uma tristeza profunda. Melissa sentiu a dor aumentar novamente, mas também uma imensa admiração pela irmã, que apesar de tudo tentava se agarrar à vida. Voltando ao presente, ela entendeu que contar essa história não era apenas uma luta por justiça, mas também um ato de amor e reabilitação. O artigo de Clara Reynolds causou comoção na pequena cidade. As redes sociais se inflamaram, dividindo a população entre aqueles que apoiavam Melissa e exigiam justiça e aqueles que defendiam a família Whitman, usando a lealdade e a descrição familiar como escudos.
Nas ruas, os olhares mudavam. Alguns moradores evitavam Melissa, outros lhe ofereciam palavras de incentivo, às vezes até mesmo desculpas pelo silêncio anterior. A verdade, lenta e cruel, se infiltrava em cada conversa, desafiando certezas profundamente arraigadas. A família Whitman, enquanto isso, afundava em uma tempestade interna. Margaret, normalmente impassível, demonstrava sinais de fraqueza. Durante uma reunião tensa com seus parentes, ela ameaçou cortar o financiamento daqueles que continuassem a falar com a imprensa. Mas por trás dessa fachada de controle, as rachaduras estavam se alargando. Vários familiares, envergonhados pelo escândalo, se distanciaram. Alguns antigos amigos de Lisa se apresentaram, fornecendo depoimentos adicionais e documentos incriminatórios. Uma noite, quando Melissa voltava para casa, ela recebeu uma carta anônima. Você está brincando com fogo. Pare com essa caça aos fantasmas, ou corre o risco de perder tudo. Essa mensagem deixou Melissa perplexa, mas ela não se intimidou. Pelo contrário, fortaleceu sua determinação. Clara, ciente dos riscos, aconselhou cautela, mas também coragem. Juntas prepararam os próximos passos da investigação, prontas para enfrentar as tempestades que viriam. Alguns meses se passaram desde a primeira publicação de Clara. A cidade nunca mais seria a mesma. A família Whitman teve que se abrir, confrontar seus erros, e a comunidade iniciou uma longa jornada de reflexão. Em um culto memorial público para Lisa, desta vez respeitoso e inclusivo, Melissa discursou. Lisa não foi apenas uma vítima, disse ela, com a voz carregada de emoção. Ela era uma mulher corajosa, uma irmã, uma amiga, uma alma sensível que queria acreditar em um mundo melhor. Devemos honrar sua memória enquanto construímos esse mundo. Margaret Whitman, presente na multidão, ouvia em silêncio. Um passo em direção à humildade acabará de ser dado. A verdade revelada derrubou muros, mas também abriu a porta para a cura. Melissa sabia que a luta contra o preconceito e o silêncio não havia terminado, mas sentia uma nova força crescendo dentro dela, um desejo de mudança. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, ela se virou para Clara, com um sorriso frágil nos lábios. Obrigado por acreditar em nós. Clara respondeu gentilmente. É por meio dessas histórias que o mundo pode começar a mudar. E naquele momento de verdade compartilhada, uma nova luz brilhou, anunciando um futuro onde vozes silenciadas poderiam finalmente ser ouvidas. Anos depois, Melissa estava diante de uma multidão reunida em um parque da cidade. Uma estátua em memória de Lisa acabará de ser inaugurada, uma figura de esperança, esculpida em bronze, guardando para sempre a memória de uma vida interrompida. A placa aos pés da estátua continha estas palavras. Para Lisa Washington, cuja coragem silenciosa mudou a maneira como vemos as coisas. Melissa sabia que o caminho para a igualdade e o reconhecimento seria longo, repleto de obstáculos e resistências. Mas ela se sentia pronta para continuar essa luta, não apenas por sua irmã, mas por todos aqueles que ainda estavam sendo silenciados. Ela olhou ao seu redor, jovens, famílias, idosos, reunidos em uma onda compartilhada de memória e esperança. A verdade, como uma chama frágil, continuou a arder. E essa chama, alimentada pela vontade de nunca esquecer, tinha o poder de iluminar até a escuridão mais profunda.